Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu venho-vos trazer uma review, barra uma resenha, ou uma resenha barra review, de uns produtos novos, ou relativamente novos, da Catrice, na linha deles de vernizes, que é o, como vocês já viram pela fotografia inicial, a linha deles de Ultra Stay Gel and Shine. Eles têm o número 1, que é a Base Coat, que vem assim numa embalagem toda branca, e depois tem o número 3, que é o Top Coat. Ora bem, eu devo dizer desde já que isto é uma resenha positiva. Eu gostei bastante destes dois Top and Base Coat. O meu único ponto negativo e que eu depois irei dizer, ou seja, isto para dizer só tem um ponto negativo em relação um ou dois, mas o segundo é assim, é relativo, em relação a estes produtos. Ora bem, então aqui no primeiro, no número 1, o que é que eles dizem? Eles dizem que da Ultra Stay and Gel Shine Base Coat fortalece a unha, prevente, é porque isto está em inglês, estamos a fazer automaticamente a tradução, previne que a unha fique manchada. Diz que alisa rugosidades que possa haver na unha, e diz que dá, em combinação com a Top Coat, uma longevidade ultra e basicamente um acabamento em gel, ou seja, dá um volume não liga, não é nada volume, que dá bastante brilho, dá brilho como se fosse um verniz em gel. É assim, eu pessoalmente já utilizei o gelinho, porque eu unhas de gel nunca fiz, não intenciono fazer. Eu já utilizei o gelinho e dizem que por vezes à primeira não vai logo lá, e a verdade é que eu a primeira vez que fiz aquilo para aí 2 dias depois já estava a sair. Basicamente eu descasquei a unha porque aquilo saiu quase inteiro, parecia aqueles adesivos que há agora de pôr nas unhas, e efetivamente na segunda vez o descascar a unha já me deu um bocadinho mais de trabalho. Mas sinceramente é um processo que deixou as minhas unhas bastante fragilizadas, por isso é uma coisa que não vale a pena, para mim pelo menos, até porque depois começa a fazer aquele efeito em que a unha cresce e começa-se a ver o sabugo, e eu sinceramente isso para mim é horrível. E só depois saber que tem que estar a pôr os papelotes e tem que estar a limar e que mais não sei o que, não sei o que mais, nem pensar. Minha mãe teve uma fase em que também teve a fazer consecutivamente gelinho e chegou a uma altura em que basicamente teve que parar porque as unhas dela estavam tão fracas e tão desgastadas que já não havia solução, e depois, em vez de poder voltar a pintar uma semana ou 2 depois, teve que estar assim 1 ou 2 meses a fazer só tratamento para voltar a fortalecer a unha. Por isso, a grande vantagem que eu acho que estes produtos da Catrice têm é que basicamente vocês podem utilizar com qualquer verniz, se bem que eu pessoalmente já utilizei com 3 marcas diferentes e tenho a dizer que das 3 marcas que eu utilizei houve 2 que funcionaram melhores, ou seja, uma das marcas foi a Kiko. Eu pessoalmente já desisti de comprar vernizes da Kiko, já comprei uma série deles e são todos uma porcaria. Mas uma das marcas com que eu utilizei os produtos foi efetivamente a da Catrice. Ora bem, eu tenho-vos a dizer que normalmente o verniz normal nas minhas unhas dura, se eu tiver sorte, 3 dias. Para além da minha profissão implicar em mexer com muitos detergentes e muita água, efetivamente, mesmo que eu não esteja a fazer isso, mesmo que eu esteja de férias, mesmo que eu não esteja a meter sempre as mãos em detergente e em água, efetivamente o verniz das minhas mãos dura 3 dias no máximo, e quando dura 4 já é milagre, quase. Por isso, vocês imaginem o meu espanto quando pela primeira vez que eu utilizei estes produtos, o meu verniz durou uma semana sem exagero. Eu depois tive que acabar por tirar porque basicamente o que se passava é que ele estava a ficar desgastado na ponta da unha, mas não partido nem estalado, basicamente só estava desgastado. Por isso eu recomendo estes produtos, enquanto eles estiverem à venda no mercado, vou comprá-los sempre. Então vamos começar. Isto é a Base Coat, basicamente
é uma preparação, é igual às base coats que nós usamos, só que esta terá nos seus ingredientes, na sua fórmula, algo que faz com que o verniz adira melhor à unha. Isto dá um acabamento mate, por isso basicamente nós pomos e quando seca parece que não pomos nada, é muito semelhante à base que também se usa para fazer o gelinho. O gelinho também tem que levar uma base coat própria e esta é muito semelhante, o acabamento é mesmo muito semelhante, fica assim uma coisa mate, parece que não se pôs nada, por isso não se enganem e não voltem a pôr. Pronto, depois vocês põem o verniz da vossa escolha, se for da Catrice tanto melhor, se não for vão experimentando diversas marcas, porque eu até agora só experimentei 3 marcas e da Kiko, posso dizer já, pelo menos nas minhas unhas, não funcionou, mas também os vernizes da Kiko para mim não funcionam, nem com a base e top coats da Catrice, nem de longa duração, nem com nada, basicamente. Os vernizes da Kiko para mim é só se eu tiver alguma coisa, alguma festa que eu quero pintar naquele dia, porque já sei que no dia seguinte vou ter que tirar, que já está a estalar, já está aqui, enfim. Vocês põem então o verniz da vossa escolha com a cor e depois deixam secar. Ora bem, isto é aqui que entra um ponto que eu acho que é um bocadinho negativo em relação a esta top coat. É que eu acho que para além de dar efetivamente um brilho tipo gel, para aumentar a longevidade do produto, eu acho que esta top coat também deveria ajudar o verniz a secar mais rápido. Ou seja, vocês não podem aplicar, ou pelo menos eles não recomendam que se aplique esta top coat com o verniz molhado, ou seja, vocês têm que deixar a cor secar, o que efetivamente, se vocês gostam de pôr mais do que uma passagem de verniz, acaba por ser um processo longo. Ora, se vocês têm tempo, se estão a ver um filme, se estão no fim de semana, se estão a descansar, tudo muito bem. Agora, se vocês são como eu, que normalmente não têm muito tempo para estar paradas, o que eu recomendo aqui é que vocês peguem no vosso Quick Dry. Eu não tenho aqui comigo, mas basicamente é uma embalagem assim, a tampa é branca, também é o da Catrice, para mim é o melhor verniz secante que eu já comprei até agora e também tem o preço mais acessível, eu já fiz uma review desse produto. Basicamente o que é que eu faço? Eu ponho a cor e depois meto o Quick Dry por cima. Se vocês tiverem tempo, deixem secar naturalmente e depois então apliquem o Base Coat número 3 Ultra Stay Gel and Shine. Eu o que eu faço? Aplico o Quick Dry, deixo efetivamente secar e depois aplico a Top Coat. Ele efetivamente dá bastante brilho e, como eu vos disse, pelo menos nas minhas unhas, a primeira vez que eu utilizei ele durou uma semana, o que para mim foi assim um milagre mesmo. Uau, fantástico, tipo, I'm in love mesmo. A única desvantagem, o único senão para mim deste produto é que ele efetivamente, à semelhança do gelinho, mas não tanto, porque o desgaste não é tanto, como é óbvio, porque basicamente não se anda aqui com limas para tirar, nem se tem que estar a limar, a desbastar o verniz para se retirar depois com os papelotes. Basicamente isto sai com acetona perfeitamente normal, não há dificuldade nenhuma, é como outro verniz qualquer. O meu único senão, o que eu notei nas minhas unhas foi que eu fiz 3 aplicações consecutivas e à medida que eu fui aplicando, a primeira durou uma semana, a segunda durou para aí 5 dias, a terceira só durou 3. Porquê? Porque as minhas unhas começaram a ficar fragilizadas. Apesar da base de dizer que fortalece a unha, eu notei que as minhas unhas começaram a ficar bastante fragilizadas, mas como eu vos disse, e como sempre em todas as minhas resenhas, isto pode ter sido um efeito que eu tenha, que venha a acontecer só a mim, porque efetivamente as minhas unhas são saudáveis e se eu não lhes puser nada em cima ficam brilhantes e tudo muito bem, mas se eu andar sempre a aplicar verniz elas ficam muito fracas, por isso, visto que eu fiz aplicações consecutivas, o enfraquecer das minhas unhas poderá advir disso e não do produto em si. Ou seja, se vocês têm unhas tipo aquelas magníficas que podem estar sempre pintadas e não notam nenhum enfraquecimento, nenhum amarelecimento, não notam
fissuras nas unhas, tudo bem, fantástico, podem usar à vontade. Se vocês já sabem que à partida têm tendência para ter unhas mais fracas, que facilmente ficam fragilizadas com o uso contínuo de verniz, eu aconselho-vos a que façam estes. E depois, quando retirarem, esperem ali uns 4, 5 dias, sem pôr nada na vossa unha, só um óleozinho, um óleo de amêndoas doce, um óleo de rícino, e depois então voltem a fazer o tratamento sendo a base e o top coat e a cor da vossa eleição e da vossa marca pelo meio. À parte disso, sinceramente eu adoro este produto, recomendo vivamente. E são baratos, são produtos que para os preços de mercado hoje em dia, eu penso por exemplo os vernizes da L'Oréal que eles dizem que também são de longa duração e são para aí que eu penso que eu não quero estar a mentir, mas eu sei que os preços que eu já tenho visto é entre os 10 e os 13 euros, andam uma coisa ali. Basicamente cada verniz destes custa 4 euros, 4 e 4 são 8, e isto são produtos com que vocês ficam para o resto, não de fazer para o resto da vossa vida, depende também do uso que lhe derem, mas que duram bastante tempo. E depois tipo, os vernizes da Catrice são 2,99, por isso basicamente dá 11 euros arredondado. Ao invés de comprarem, como por exemplo o da L'Oréal, que só tem aquela cor e só tem aquela top coat, que efetivamente depois só podem usar com aquela cor porque mancha. Por isso é um produto que eu recomendo, acho que vale a pena. Eu dou-lhe assim uma nota de 9, apenas porque de facto acho que a top coat devia também ser de secagem rápida, e porque nas minhas unhas, não significa que isso aconteça com vocês também, eu de facto reparei um certo enfraquecimento da unha. Mas à parte disso, adoro o produto, recomendo vivamente. Se quiserem experimentar, pelo menos já têm aqui uma resenha. Fiquem bem, até à próxima!